Olá, você sabia que aqui no Brasil o Instituto da Legítima Defesa é extremamente subjetivo e caso o indivíduo que se defende, sendo originalmente vítima de um crime, não o faça de modo absolutamente preciso, acabará ele, de vítima, passando a condição de criminoso e sendo penalmente responsabilizado por sua conduta? Pois é, infelizmente isso é uma realidade fruto da intrincada legislação penal que temos aqui no Brasil, que trouxe para o Instituto da Legítima Defesa diversas peculiaridades que precisarão sempre ser observadas para assegurar que o indivíduo efetivamente está se defendendo e não cometendo um crime. Se você se interessa por esse assunto e quer saber tudo sobre a legítima defesa, eu tenho uma boa notícia para você. Está aberta uma nova turma aqui no CEPEDES do Legítima Defesa em Curso. O nosso carro-chefe com um conteúdo que esmiuça todos os elementos em torno da legítima defesa, deixando capacitado não só a exercê-la, como a analisar qualquer caso em que se discuta se tratar de fato de um caso de legítima defesa ou de mero crime. Clique aqui no botão Saiba Mais e venha conferir o nosso conteúdo. Eu te espero por lá. Passando, inclusive, agora uma análise mais ligada à questão das armas, agora 20 horas e 25 minutos, do Gaúcha 0 Hora. Rio Grande do Sul lidera novos registros de armas para uso pessoal na Polícia Federal. Essa foi a matéria que foi trazida aqui, ou a manchete que foi trazida aqui na matéria. Eu até participei dessa matéria, falei aqui com o jornalista, com o Luiz Gibe. Mas o enfoque primordial que é trazido aqui não é a ideia de que o Rio Grande do Sul continua, como tradicionalmente foi, né? Os estados do Sul são estados tradicionalmente muito mais ligados ao acesso às armas, em que a população tem culturalmente um apreço mais forte por se autopreservar, por se autodefender, por exercer o seu direito de autodeterminação, né? Isso foi o enfoque aqui da matéria, mas o dado impressionante é que nós temos uma queda já substancial na aquisição de armas aqui no Brasil. Ela diz aqui: o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro que mais demandou novos registros de arma de fogo para uso pessoal no primeiro semestre de 2023. Foram 2.919 registros entre janeiro e junho deste ano. A segunda unidade federativa com maior quantidade de registros foi o Espírito Santo, com 2.226 novas armas registradas. O terceiro na lista é Minas Gerais, com 780 registros. Veja que é uma discrepância imensa, né? Os dois primeiros na casa de 2.000 registros e o terceiro, Minas Gerais, com apenas 780. Os dados são da Polícia Federal. E aí vem a matéria. Apesar de liderar novos registros de armamento pessoal, o Rio Grande do Sul verifica uma significativa diminuição do indicador na comparação entre o primeiro semestre do ano passado e o primeiro semestre correspondente nesse ano. A redução é de 51%. 51%. Em 2022, no mesmo período, haviam sido 6.018. Ou seja, nós tivemos uma queda para menos da metade. Para menos da metade. Redução de 51% já nos registros de armas no Brasil, no Rio Grande do Sul, no primeiro semestre. E a realidade brasileira é ainda pior. No Brasil, também houve queda. No primeiro semestre de 2020, haviam sido registradas 60.923 novas armas para propriedade de cidadãos. Já no primeiro semestre deste ano, ocorreram 11.683 novos registros. 11.683. O que corresponde a menos de 20% do que havia sido registrado no período anterior.
Inclusive aí no GC foi registrado 20% a menos, não. Na verdade foi registrado menos de 20% do que havia sido registrado no ano passado. Pedi até o Pedro aqui depois para corrigir isso. Foi registrado um total de inferior a 20%. A queda já é de mais de 80%. A queda já é de mais de 80% nos novos registros. E por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? E aí a gente tem aqui algumas explicações. Para o chefe de delegacia, da Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos, DELEARC, da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, Cícero Aguiar, a queda tem relação com a mudança normativa. Claro. Pedi até Pedro logo para fazer essa correção, Pedro, que não são registrados 20% a menos, são menos de 20% do que no ano passado. Aí ele diz, o delegado aqui prosseguindo. Até o ano passado, os decretos que complementam as regras estabelecidas no Estatuto de Desarmamento tinham menos restrição com relação aos decretos do governo que assumiu em 2023. Então, este posicionamento do Poder Executivo repercute no aumento da diminuição dos requerimentos. É claro. O delegado destaca que os critérios envolvendo análise de requerimento também passaram a ser mais rígidos. Até 2023, um requisito era a declaração de efetiva necessidade. O cidadão, olha o que o delegado disse, precisa comprovar atualmente a efetiva necessidade, o que acaba repercutindo em mais indeferimentos. É óbvio. Se nós tínhamos até o ano passado o cumprimento da lei, e o que é que diz a lei? A lei diz que para comprar arma só se declara efetiva necessidade, só se declara. Comprovar, que o verbo da lei é demonstrar a efetiva necessidade é só para o porte. É isso que diz a lei, o Estatuto de Desarmamento. Mas se isso foi agora, novamente, né, que já vinha sendo aplicado assim até 2018, no final do ano, o governo Temer corrigiu isso por uma instrução normativa. Em 2019, o presidente Bolsonaro trouxe isso para os decretos, e com os decretos, e aí se cumpriu a lei, foi o período de cumprimento da lei, não foi o período de flexibilização de nada, foi o período de cumprimento da lei, porque é o que a lei diz. Uma coisa é declarar, outra coisa é demonstrar. Mas o governo agora retomou a equiparação dos dois requisitos. Então, para o indivíduo comprar uma arma, ele precisa demonstrar a efetiva necessidade. E o delegado aqui foi muito feliz ao dizer, ora, é um requisito mais rígido, subjetivo. O delegado pode olhar para ele e dizer, não, eu acho que você não tem necessidade da arma. E aí indefere. Qual foi o resultado? Já 80% de redução, mais de 80% de redução no Brasil no comércio de armas. É assim que se impõe o desarmamento. Ele explica ainda aqui, em relação à parte cultural dos estados do Sul, do Rio Grande do Sul. E aí vem aqui a parte, né, dos especialistas discordam sobre o motivo da redução. Na minha leitura, foi o que eu disse aqui para a matéria, eu fui enfático ao afirmar, né, Fabrício Rebelo, enfático ao afirmar que a redução percebida foi gerada artificialmente, por decorrência das recentes alterações nas regras de acesso à posse e registro no armamento no país. Claro! É um requisito novo. Eu disse que não acreditava de forma nenhuma que tenha ocorrido uma redução na procura de arma. O que ocorre é que as regras mais restritivas provocam essa diminuição apresentada pelos números. Mas, inclusive isso não atinge criminoso, né? Isso só vai atingir o cidadão comum. Mas lá o Instituto Sou da Paz discorda. Ele diz que a redução não é artificial, não. Porque estaria amparada por uma modificação de cultura. Quer dizer, de um ano, em 6 meses, o que o especialista aqui do Sou da Paz defende é que em 6 meses a cultura brasileira mudou. Até o final do ano passado, todo mundo queria comprar arma. Aí agora, 6 meses depois, ninguém mais quer comprar arma. Menos de 80%, menos de 20% quer comprar arma. E a gente tem que acreditar nisso, né? É isso aqui que tem que ser colocado como explicação. Até o ano passado, diz aqui o especialista do Sou da Paz,
O país tinha um presidente que falava semanalmente sobre acesso do cidadão ao armamento, inclusive incentivando tal comportamento. Isso mudou após as eleições por decisão da maioria da sociedade, que escolheu um governo que não estimula o armamento. Então vemos também um movimento social, cultural e comportamental. Quer dizer, então se comprava arma porque o presidente mandava, aí a outra porção da população foi lá e escolheu um presidente que é contra a arma, que é a favor do desarmamento, que quer fechar os clubes de tiro. Aí quem queria comprar antes parou de comprar. Qual o sentido que uma afirmação dessa faz? Quem queria comprar antes, comprava antes, quem não queria já não comprava. Então não existe nada de mudança cultural, balela. Existe uma imposição ilegal, e eu vou morrer dizendo isso, é ilegal. É ilegal. A lei não autoriza exigir efetiva necessidade para a aquisição de arma de fogo. Efetiva necessidade só é exigida por lei para o porte de arma. O Congresso não está nem aí para isso, foi o Congresso que fez a lei, foi atropelado pelo Supremo, que reescreveu a lei, e ficou tudo por isso mesmo, e agora o governo pegou essa brecha que foi criada pelo Supremo, trouxe para o decreto e institucionalizou de novo o desarmamento obrigatório no Brasil. Esse decreto, como disse aqui no Visada da semana passada, é o primeiro ato de uma sequência estratégica que vai resultar no desarmamento total das armas legais no Brasil, que a arma ilegal não vai ser atingida, em menos de 3 anos. Em menos de 3 anos, o Brasil estará legalmente desarmado. Só quem vai ter arma vai ser criminoso. E as forças de segurança, quando em serviço, anotem aí, próximo passo vai ser desarmar o policial fora de serviço. Isso aí está muito claro que vai ser feito. Isso aí está muito claro que vai ser feito. Como? De modo ilegal. E aí a gente vai ver o reflexo na criminalidade começar a subir. Claro. Claro. É o que vai acontecer. Na hora que se tira do criminoso o receio da reação da vítima, ele se sente mais estimulado a praticar o crime e com mais estímulo ele gera mais danos, inclusive os homicídios.